Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou Adriano Milagres, eu sou educador financeiro e o meu objetivo aqui em gerar conteúdo para vocês é ajudá-los a ter uma carteira de investimentos cada vez mais organizada, cada vez mais simples e que você consiga entender quais são os produtos que você tem dentro da sua carteira de investimentos. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a importância de você ter uma carteira de investimentos alinhada ao seu perfil do investidor e não se esqueçam que aqui no nosso canal a gente vai ter conteúdos semanais para que você consiga realmente entender e organizar a sua carteira de investimentos. Hoje a gente vai falar sobre o perfil do investidor. Então, o que é importante você saber sobre o perfil do investidor? Esse perfil do investidor, ele nada mais é do que um questionário que você vai responder toda vez que você abre uma conta em investimentos, que você vai começar a fazer qualquer tipo de investimentos, você precisa responder esse questionário. E muita gente não dá a devida importância a esse questionário quando vai começar a fazer algum tipo de investimentos. Por quê? Geralmente, quando você abre a conta numa corretora ou quando você vai começar a fazer os seus investimentos, né, você quer realmente ir lá colocar o dinheiro e começar a fazer suas aplicações financeiras. Mas só que é muito importante um passo anterior, que é, antes de você iniciar qualquer carteira de investimentos, você precisa dedicar um tempo a entender qual é a sua reação em determinado cenário. Né? Como é que você vai reagir se a sua carteira de investimento ficar negativa? Como é que você vai reagir se a sua carteira de investimento ficar muito positiva? E isso você vai identificar respondendo o questionário do perfil do investidor. Então, o perfil do investidor, cada corretora ela tem perguntas diferentes para o mesmo objetivo. O objetivo final é: qual é o teu perfil? Você é uma pessoa que aceita tomar mais risco, você é uma pessoa que não gosta de tomar risco, você é uma pessoa que fica desconfortável quando a sua carteira de investimentos oscila de uma forma um pouquinho maior. Então, como é que você vai identificar isso e como que você vai saber qual que é o teu verdadeiro perfil? Eu vou trazer para vocês aqui, para mim, existem basicamente 3 tipos de perfis, que são os perfis conservadores, os perfis moderados e os perfis arrojados. Qual que é a diferença entre eles e por que é tão importante você se encaixar em um deles? Se você é um cliente conservador, você não quer tomar risco. Você quer ter a tua carteira o mais seguro possível. Se você é um cliente moderado, você já consegue entender que a tua carteira de investimentos ela vai ter uma certa oscilação de preço. Então, você já pode ter na sua carteira de investimentos alguns produtos que não sejam só os produtos mais conservadores. E se você é um cliente arrojado, você tem que entender que a tua carteira de investimentos ela vai oscilar muito. Ela pode ter momentos de rendimentos muito positivos e ela pode ter momentos de rendimento muito negativos. E não necessariamente um cliente arrojado, por tomar mais risco, ele vai ter um rendimento maior do que o cliente moderado, que consequentemente vai ter um rendimento maior do que o cliente conservador. Isso não é verdade. O que vai ser importante você entender aqui é o seguinte: aonde você tiver no seu perfil de investidor, vai ser a como a sua carteira de investimentos ela vai oscilar. Então, quando a gente está falando de um cliente conservador, né, o que ele pode ter na carteira de investimentos dele? A gente fala que o DI simples é aquele fundo que acompanha o CDI. O CDI é a taxa livre de risco. Então, para eu não tomar risco nenhum, eu tenho que ter o CDI. Então, 70% da carteira de um investidor conservador, ela tem que estar em produtos de risco praticamente zero. E aí você entende que você pode colocar aqui 30% da tua carteira em crédito privado. Esse crédito privado, ele ainda assim é uma renda fixa, mas só que é uma renda fixa que vai ter uma oscilação de preço um pouquinho maior, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho aqui mais na frente. Então é muito importante vocês entenderem o conceito antes, depois, para a gente poder aplicar numa carteira de investimentos. Quando a gente está falando aqui sobre o perfil moderado, ele continua tendo basicamente os mesmos produtos, que é 30% no DI simples e 30% num crédito privado, mas só que ele vai ter na carteira de investimentos dele fundos multimercados. Esses fundos multimercados, eles estão entre os fundos de renda fixa e os fundos de ações. E aí ele vai poder ter 10% aqui da carteira dele em ações, que vai proporcionar uma oscilação maior
do que você teria se você tivesse uma carteira conservadora. E o cliente arrojado, ele tem praticamente os mesmos produtos, mas só que ele vai ter proporções diferentes de alocação. Então, a gente fala que 10% num DI simples, que é a taxa livre, que é um produto de zero risco, 20% em produto de crédito privado, 40% aqui em fundos multimercados e 30% aqui em fundos de ações. Por que é importante você dedicar tempo antes de montar a carteira ou antes de você reorganizar a sua carteira de investimentos, entendendo o teu perfil do investidor? Esse perfil do investidor, ele é relativamente simples de você descobrir. A gente já falou, é o seu sentimento ou como você se sente confortável ou não de acordo com a oscilação da sua carteira de investimentos. Se você tiver uma carteira de investimentos arrojada e você for um cliente conservador, você pode ter certeza que em algum momento do tempo, quando essa carteira de investimentos oscilar mais do que você gostaria, você vai ficar desconfortável. Você vai zerar essa carteira, você vai procurar um outro especialista para te orientar. Por quê? Porque você vai ficar insatisfeito. Quais são os benefícios de você se dedicar tempo a entender realmente qual que é o teu perfil de investidor? Esse perfil do investidor, ele é relativamente simples de você descobrir. Não tem nada de complexo aqui. Mas só que isso vai fazer com que você tenha na tua carteira os produtos certos. Você vai ter uma carteira de investimento que vai oscilar de acordo com a sua expectativa. Você não pode, se você é um cliente conservador, você não pode ter na tua carteira produtos muito arriscados. Então, você entendendo que você é um cliente conservador e se alguém indicar para você uma ação em que você vai colocar na tua carteira uma proporção maior do que você suporta de risco, você já vai saber que você não deve colocar. Então, quando você tem essa carteira de investimentos alinhada ao perfil, isso vai fazer com que você tenha mais previsibilidade, isso vai fazer com que você se sinta mais seguro, isso vai fazer com que a sua carteira oscile de acordo com a sua expectativa. A gente fala muito sobre a mesma coisa de você estar treinando ali para você fazer uma corrida de 5 km e você vai lá e se inscreve para uma maratona. Você não vai conseguir completar uma maratona se você treinou para uma prova de 5 km. É outra coisa. Então, se você não vai suportar a oscilação de preço de uma carteira arrojada, sendo que você é um cliente conservador, você vai ficar desconfortável, você vai ficar com medo. Então, geralmente você vai zerar suas posições no momento em que o mercado ele está mais negativo. Então, quando você perde dinheiro zerando posições porque a sua carteira está diferente do teu perfil, vai ficar cada vez mais difícil de você recuperar. Então, é importante que você dedique tempo em entender realmente qual que é o teu perfil de investidor. E quando você tem um perfil alinhado, quais são os benefícios, né? Você tem um investimento alinhado com seus objetivos financeiros, você sabe o porquê que você está investindo daquela forma, você vai ter um gerenciamento de risco muito melhor se o mercado cair e você estiver no teu perfil adequado, você não vai entrar em desespero, isso vai te deixar muito mais tranquilo, você vai investir com muito mais segurança e essa organização e previsibilidade é o que vai fazer com que você siga seguindo a estratégia que você planejou de acordo dentro do perfil que você identificou que você tem. Eu vou trazer para você aqui algumas perguntas que geralmente você responde quando você está fazendo o perfil do investidor, que elas vão identificar claramente se você é ou não um investidor que aceita a tomada de risco. Então, olha só, eu trouxe 3 perguntas, que são essas perguntas aqui de verde, que se você responder não para alguma delas, você não deve tomar mais risco na sua carteira de investimentos. Você é um cliente conservador. A primeira pergunta é, você aceitaria rendimentos menores para ter mais previsibilidade? Se a tua resposta é sim, você é um cliente conservador. Então, você não vai ter que colocar na tua carteira muito investimento de risco. Por quê? Você não está buscando a maior rentabilidade do mundo. Você está buscando segurança. Uma outra pergunta é, você planeja utilizar os seus investimentos em menos de 2 anos? Se a resposta for sim, não é interessante você tomar risco na tua carteira de investimentos. Por quê? Em 2 anos, pode ser que você invista num fundo de ações, eu vou mostrar isso para vocês, e esse fundo de ações, nesses 2 anos, eles fique negativo. Então, se você vai, por exemplo, comprar um carro, se você vai investir na faculdade dos seus filhos, se você vai fazer qualquer coisa em menos de 2 anos com esse dinheiro, não é adequado que você tome risco nesse tipo de investimento. Como você se sentiria se seus investimentos ficassem abaixo do CDI
né? O CDI é a taxa livre de risco em menos de 12 meses. Se a sua resposta for desconfortável, então não vale a pena você tentar ganhar mais. Por quê? Se você tomar risco para ganhar mais, pode ser que você fique abaixo da taxa livre de risco. Se você fala, não, ok, para mim isso aqui está tranquilo, eu entendo que é possível. Como você se sentiria se você tivesse um mês negativo na tua carteira de investimentos? Se a tua resposta aqui for, pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça, então pode ser que você seja um perfil moderado. Você lida bem com oscilação de mercado? Se você já entendeu que o mercado oscila, você pode sim ter um pouco mais de risco na sua carteira de investimentos. Você já tem a sua reserva de emergência formada? Você tem prazo para deixar esse dinheiro aplicado? Por que o prazo aqui é muito importante quando a gente está falando de um cliente moderado? Por quê? Se a tua carteira ficar negativa ou se a sua carteira oscilar, se tiver algum imprevisto, você tem tempo para que ela recupere. Você não vai precisar resgatar o teu dinheiro. Então, se a sua resposta é sim para essas perguntas em amarelo, você é um cliente moderado, você pode ter um pouco de multimercado na tua carteira e você pode ter alguma coisa de ações na sua carteira. Mas só que se você entende, né, que a sua carteira pode ficar negativa durante um ano inteiro, então você sim pode ser um cliente mais arrojado. Em momentos de pânico, você se comportaria com tranquilidade? Por exemplo, na pandemia, teve alguns fundos de investimentos que chegaram a cair 30%. Não quer dizer que os fundos eram ruins, mas só que entrou um momento de pânico tão grande que essas ações elas chegaram a cair 20%, 30% em menos de uma semana. Se você tivesse se desesperado, tivesse zerado as suas posições de ações, você teria tido um prejuízo extremamente grande. Então é muito importante, depois que você montar a sua carteira de investimentos, que você siga o teu plano, que você acredite no tempo, que você acredite que o investimento que você está fazendo, ele é um investimento para longo prazo. Para ações, a gente tem que ter janelas de pelo menos de 5 anos de verificação. Para fundos multimercados, a gente tem que ter janelas de 3 anos. Por quê? Um mês, 6 meses, um ano, a oscilação de preço ela pode não ser positiva. Na maioria das vezes, quando algum cliente me procura para fazer alguma consultoria, para fazer alguma análise de carteira, geralmente a primeira pergunta que eu faço é: você sabe qual que é o teu perfil de investidor? A pessoa acaba falando, pá, eu sou mais conservador, eu sou mais moderado, mas aí na hora que você pega a carteira de investimentos de algumas pessoas, por exemplo, o cliente acabou de falar para mim que ele é um cliente conservador, que ele não gosta de oscilação de preço, e aí quando você vai ver a carteira de investimentos, essa carteira de investimentos tem vários produtos de IPCA+, para 10 anos, para 15 anos, onde a oscilação de preço desses produtos é extremamente elevada. Eu não estou dizendo que são produtos ruins, mas eu estou dizendo que são produtos que não são adequados para os clientes conservadores. Às vezes você pega o cliente com uma carteira super bem montada, mas só que ele tem 15% em criptomoeda. Então, essas criptomoedas elas vão oscilar de uma forma tão grande na carteira de investimentos dele que vai fazer com que o rendimento ele oscile de uma forma desproporcional. Então é muito importante, quando você tem uma carteira de investimentos, que você tenha uma carteira de investimentos equilibrada, uma carteira de investimentos global equilibrada. Não adianta você ter em um banco só CDI, no outro banco você tem só criptomoeda e aí você acha que um banco é melhor do que o outro. Na verdade, isso não é real. O que acontece é uma carteira vai estar muito mais alinhada com o teu perfil do que a outra. E todo mundo quer ganhar. Mas só que quando a gente tem oscilação negativa, é importante você entender que você está preparado para aquilo, para que você realmente não entre em pânico. Mas aí você pode me perguntar, você, Adriano, ok, mas e se eu não fizer uma carteira alinhada ao meu perfil de investidor? Se você não fizer uma carteira alinhada ao teu perfil de investidor, eu posso te dar certeza que em algum momento, você vai ficar insatisfeito. Por quê? A tua carteira ela não vai oscilar de acordo com as suas expectativas. Você pode até ter uma carteira onde você fica buscando as oportunidades no mercado. Por exemplo, a criptomoeda caiu, eu vou comprar porque eu acho que vai subir. Bolsa caiu, eu vou comprar porque eu acho que vai subir. Se você acertar o que você está fazendo, se você tiver uma rentabilidade positiva, você vai até ficar satisfeito. Mas só que se você tiver uma rentabilidade negativa, você vai se perguntar várias vezes: pô, por que eu entrei nisso? Quem me indicou? Meu assessor não me ajudou, meu gerente não me ajudou. Mas você tem que entender que o maior responsável por montar a sua carteira de investimentos é você mesmo. Então, é muito importante você entender antes como que você vai montar essa carteira de investimentos para na hora que tiver algum imprevisto, você saiba como reagir.
Se você é um cliente arrojado, por exemplo, e a bolsa cai, é importante que você saiba se você ainda tem caixa para comprar mais. Por quê? Porque você é um cliente arrojado. Então, às vezes, o cliente conservador que está comprado em bolsa, quando ela cai, a primeira coisa que ele quer fazer é sacar o dinheiro. E aí ele acaba realizando prejuízo, não gosta de investimento em renda variável, e aí ele vai sempre falar que ele perdeu dinheiro na bolsa. Então, se você estiver alinhado, é extremamente importante que você haja como se você tivesse realmente uma carteira de investimentos dessa forma. E qual que é o melhor momento para você montar essa carteira alinhada ao seu perfil? O melhor momento é a partir do momento em que você identificar qual que é o teu perfil. Se você está agressivo nos seus investimentos, se você é um cliente conservador, mude, ajuste a tua carteira, siga o teu plano. Esse vai ser o melhor caminho para você ficar satisfeito, seguro e ter uma carteira de investimentos organizada. E como que você vai fazer isso? A primeira coisa que você vai fazer é identificar se você é um cliente conservador, moderado ou arrojado. Depois que você identificar, existem vários fundos de investimento que são conservadores, vários fundos de investimentos que são perfil moderado e vários fundos de investimentos que são investimentos em risco, que é ações, investimento internacional, criptomoeda. Depois que você entender qual que é o teu perfil do investidor, você vai começar a entender quais são os produtos que cabem em cada uma dessas classes. E aí você vai montar a tua carteira de investimentos baseada nisso. Eu vou trazer para você aqui um exemplo de como que você monta uma carteira já com fundos conservadores para um perfil conservador. Essa aqui seria uma carteira de investimentos para um perfil conservador feita 100% através de fundos de investimentos. Então, olha só, quando eu estou falando de um perfil conservador, a gente falou que 70% desse perfil ele tem que estar num fundo que a gente fala que é um fundo de renda fixa, que é um fundo DI simples. Então eu trouxe até um CNPJ de um fundo, depois se vocês quiserem pesquisar, que esse fundo eu acho que valeria a pena ter numa carteira de investimentos conservadora. Aqui, gente, não é indicação de compra, tá? Aqui é para mostrar para vocês como que funciona uma carteira conservadora e como que você consegue montar ela a partir dos fundos de investimento. Quando a gente está falando sobre a renda fixa um pouquinho mais arriscada, a gente estaria falando sobre o crédito privado. O crédito privado é o fundo pegar o dinheiro dele e emprestar não só para o governo federal, emprestar também para empresas, emprestar o dinheiro para o banco, e aí ele provavelmente tende a ter rendimentos um pouco maiores. Então, ele poderia colocar 30% em fundos de renda fixa, crédito privado. E aí aqui a gente vai colocar 10%, 10%, 10%. Então aqui a gente coloca 70%, aqui a gente coloca 10%, aqui a gente coloca 10% e aqui a gente coloca 10%, ok? E aí assim a gente vai conseguir formar uma carteira de investimentos que a gente chama ela de conservadora. Então, como é que ficaria uma carteira conservadora? Essa carteira ela fica 100% em renda fixa e ela fica 70% no fundo que a gente chamou de Trend DI simples, 10%, 10%, 10% em 3 fundos diferentes de crédito privado. Adriano, por que você não coloca todos então em um só, sendo que eles fazem a mesma coisa? Porque na verdade é importante você ter gestores diferentes, aqui a gente está falando que é a Capitânia, JGP e SPX, gestores diferentes que vão escolher produtos diferentes para a sua carteira de investimentos. E como que essa carteira conservadora ela vai oscilar? Isso aqui para mim é o mais importante de você entender que cada um dos perfis a oscilação vai ser diferente. Então olha só como que oscila uma carteira de um cliente conservador. A carteira de um cliente conservador ela vai ter como comparador o CDI, que é a taxa livre de risco. Ou seja, para eu não tomar risco nenhum, eu tenho que ter um rendimento muito próximo do CDI. Então, quando eu estou pegando um rendimento dessa carteira nos últimos 12 meses, em um ano, eu estou dizendo que ela é uma linha reta. Ela está acima do CDI, mas ela poderia estar aqui no CDI ou literalmente abaixo do CDI, dependendo do cenário ou do momento que a gente montar essa carteira de investimentos. No último ano, você tendo 70% no fundo DI, 30% em fundo de crédito privado, você teria uma carteira que estaria batendo o CDI um pouquinho, né? Então, o mais importante é, eu não tenho oscilações de preço. Pode até ser que eu tenha pequenas oscilações de preço, mas só que a minha carteira ela é direcional. Ela vai andar muito perto do CDI. Quando eu abro
dos produtos. Olha só, eu tenho aqui o CDI, que deu 12% ao ano, o fundo Trend DI, que a gente tem a maior parte da nossa carteira, ele está dando um pouquinho mais do que o CDI. Mas só que o SPX, em um ano, deu 15,72, ou seja, bem mais. O JGP deu 15,28. O Capitânia deu 12,64. Então, a composição dessa nossa carteira de investimentos faz com que um cliente conservador aqui tenha um rendimento de 12,82% no período de um ano. Então, quando eu tenho o trend, ele vai estar coladinho aqui no CDI, e quando eu coloco os fundos de crédito privado, eu consigo dar, ou eu vou trazer, né, o meu rendimento acima do CDI, ou se esses fundos eles não forem muito bem, que isso pode acontecer, eles vão me dar um pouquinho abaixo do CDI. Mas só que a ideia é, eu tomo um pouquinho mais de risco para que eu tente ganhar desse carinha aqui, que é a taxa livre de risco. Um outro conceito que eu quero trazer para vocês, que eu acho que é muito importante, é você entender por que às vezes faz sentido você ter um fundo de crédito privado dentro da tua carteira e não montar essas posições diretamente se você não domina 100% de risco, análise de crédito. E eu vou te mostrar isso por quê. Eu trouxe o exemplo aqui do fundo da SPX. Esse fundo aqui da SPX, ele é um fundo de crédito privado. E o que um fundo de crédito privado faz? Além dele investir em títulos públicos, ele investe em debêntures. O que são debêntures? Debêntures é investimento que eu faço em empresas. São investimentos mais arriscados, exige uma análise de crédito muito mais detalhada, porque a chance de uma empresa não me pagar é muito maior do que o governo não me pagar ou do que bancos não me pagarem. E esse fundo, ele tem metade da carteira dele emprestado para empresas. Olha só que interessante. Quando eu pego as debêntures, ele tem 49% do PL do fundo, mas ele não tem concentração em debêntures. Ele tem aqui 2,64% emprestado para TIM, ele tem 2,46% emprestado para Rapvida, ele tem 1,67% emprestado para Minerva, 1,56% emprestado para Redditor, 1,54% emprestado para Qualicorp. Então, olha como que eu tenho uma carteira bem diversificada. Se a TIM, em 7 de 2028, não pagar ao fundo esse dinheiro, que isso pode acontecer, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas isso pode acontecer, o fundo ele vai sofrer. Mas só que ele vai sofrer com 2% do patrimônio dele. 2% do patrimônio dele, é claro que é ruim perder esse dinheiro, mas só que não é 20% do patrimônio do fundo. Geralmente, os fundos que são geridos por boas assets, eles têm essa diluição muito grande. E isso faz com que você tenha uma segurança. Né? Pode acontecer uma catástrofe de várias empresas não pagarem? Claro que pode. Mas só que quando você coloca o teu investimento através de um fundo de investimentos, você vai estar mais protegido, na minha opinião, do que se você ficar escolhendo quais são os produtos que você vai colocar. Recentemente, a gente teve 2 problemas, né, com a Light, por exemplo, que entrou em recuperação judicial. A Lojas Americanas também entrou em recuperação judicial, ou seja, quem tinha debêntures dessas empresas ou uma concentração de debêntures nessas empresas, elas acabam tendo problema para receber o dinheiro de volta. Então, por esse motivo, eu acho que quando você está fazendo isso através de fundos de investimento, você está mais respaldado. Você tem para esse tipo de fundo também, ele investindo 33% do PL dele em depósitos a prazos. O que são esses depósitos a prazo? É como se fosse um CDB, mas só que o fundo ele faz através de letra financeira. A letra financeira da Caixa Econômica Federal, uma letra financeira do Banco do Brasil, uma letra financeira do BTG, Bocom, Itaú, Bradesco, ABC, XP, Votorantim. Então, olha só como que eu tenho uma diluição de letras financeiras dentro da carteira desse fundo. E quando a gente traz aqui para operações de títulos públicos, né, eu tenho aqui 9% numa LTN e 3% aqui em outros títulos públicos, 2% em títulos públicos. Então, uma carteira de um cliente conservador,
é muito importante que, ao invés de você ir lá escolher os seus títulos, você escolha uma boa gestora e um bom gestor para te ajudar a escolher esses títulos. Então, por isso eu acho que faz sentido você organizar a sua carteira dessa forma. Você viu ali como que a gente colocou 4 fundos de investimento na sua carteira e a sua carteira ela fica extremamente diversificada, mesmo sendo um cliente conservador. E agora eu vou trazer aqui para você como que oscilaria uma carteira de um cliente moderado e de um cliente arrojado para você comparar como que ele oscilaria em relação a um cliente conservador. A carteira de um cliente moderado, ela já não vai ser mais uma linha reta. Ela vai ter oscilação de preço. Então, olha só, eu peguei o mesmo período, eu coloquei aqui onde a gente iniciou a carteira no mês 5 de 2023. Ela começou um pouco acima do CDI, depois ela veio para baixo do CDI, aqui a taxa livre de risco, depois ela voltou a ultrapassar o CDI e hoje uma carteira moderada, ela está entregando um pouco mais do que o CDI, mas você vê que ela tem oscilação de preço. Quando você pega uma carteira arrojada, olha só a diferença. Eu iniciei exatamente no mesmo período, mas só que essa carteira de investimentos, ela tem mais ações na carteira, ela tem mais risco. Então, ela estava, enquanto o CDI estava aqui perto de 2% no mês 8, a carteira estava rendendo 6%. Mas logo depois, 6 meses depois, a carteira estava rendendo 2%, o CDI estava rendendo 4%. Olha só, eu tenho uma oscilação de preço que é muito expressiva. O que é importante você entender nesse tipo de carteira de investimentos? Que aqui não é o melhor cenário do mundo, mas aqui também não é o pior cenário do mundo. Hoje, nos últimos 12 meses, uma carteira arrojada que foi montada dessa forma, ela estaria perdendo para o CDI. Mas só que é importante você entender que momentos assim acontecem e que pode ser que essa carteira daqui 3 meses ela esteja batendo o CDI. O mais importante é você estar confortável e entender que, se você tomar um risco na sua carteira de investimentos, o seu objetivo é ter um rendimento melhor do que a taxa livre de risco. Mas só que isso não é garantia. Por quê? Se você toma risco buscando um rendimento maior, pode ser que a sua carteira também tenha um rendimento menor ou até fique negativa por um prazo de tempo um pouquinho maior, ok? Então, nesse vídeo, a gente entendeu o que é o teu perfil de investidor, a gente entendeu por que é importante você estar alinhado com o perfil de investidor e a gente entendeu como que oscila cada uma dessas carteiras. Vou deixar o link aqui embaixo com um questionário para você responder e identificar qual que é o teu perfil e para você saber se a sua carteira de investimentos ela vai estar alinhada ao teu perfil de investidor. Se você fizer essa pesquisa, não deixa de comentar aqui embaixo qual que é o teu perfil e fica aqui com a gente que nos próximos vídeos eu vou trazer bastante conteúdo para te ajudar a montar uma carteira de investimentos cada vez mais organizada, tá bom? Um abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.